Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Hoje eu vou trazer, como vocês viram no título, 5 empresas que pagam bons dividendos e que eu acho que vão continuar pagando no longo prazo, nos próximos anos. Então é interessante para você que gosta de empresas que pagam dividendos e tem aquele foco principal em renda passiva, que você assista esse vídeo até o final, entenda quais são essas empresas e depois tente tomar uma decisão por você mesmo se você faz sentido colocar na sua carteira ou se para você não é uma empresa atraente. O interessante do meu canal é que eu faço as minhas análises, tá? Eu trago as minhas informações, a minha opinião para vocês. E aí o bom é que quando você assiste o meu vídeo, você coloca isso na sua cabeça e consegue pensar por si só se vale a pena ou não você meio que concordar com a minha análise e fazer talvez a mesma decisão que eu. O objetivo não é que você me copie cegamente, é que você entenda a minha informação extra e pense por si só. Eu queria já que antes de você assistir esse vídeo, tá? E antes de ver as empresas, eu queria que você comentasse aqui nos comentários, tá? O que você prefere, tá? Que tipo de estratégia você prefere? Você prefere ser um cara que investe em empresas pagadoras de dividendos, que vão dar aquele dinheiro todo mês ou todo semestre, enfim, que vão te dar renda passiva, ou você é um cara que hoje em dia está pensando em empresas de crescimento, empresas que não pagam dividendos, mas que você vê que no futuro podem te dar mais dinheiro porque elas vão crescer bem mais. Escreve aí o que você prefere. E óbvio, se você for um cara que prefere as duas coisas e mescla, você também pode escrever desse tipo. É sempre interessante que vocês comentem, porque a gente vai criando um debate, vai trazendo mais informações e aí todo mundo se ajuda. Isso é super importante, você vai ver que você aprende bem mais fazendo isso. Bom pessoal, na tela você tem as 3 primeiras empresas, tá? 2 delas do setor elétrico, tá? Que é a EDP, ou mais conhecida também como Energias do Brasil, e a Engie. E uma delas é a Vivo, a empresa de telecom, né, telecomunicações, que na minha opinião é a maior e melhor das empresas desse setor. Vamos começar por EDP, tá? É muito famosa, muita gente conhece, quando a gente fala em renda passiva, muita gente tem, e por ser um setor elétrico, tá? A gente não vai entrar a fundo aqui no setor elétrico em si, mas a gente vai entender, o que eu preciso que você pelo menos coloque na sua cabeça, é que o setor elétrico ele é conhecido realmente por ser um setor bom pagador de dividendo, por ser um setor, às vezes, mais maduro, por ser um setor que às vezes é mais resiliente a crises, e especialmente alguns segmentos desse setor também tem contratos de longuíssimo prazo, então isso acaba fazendo com que o setor seja bem menos volátil do que alguns outros. Tá? E uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, eu até coloquei aqui alguns indicadores, só que todos esses indicadores que vocês estão vendo aqui são passados, tá? São com base nos últimos 12 meses. E o que isso significa? Basicamente que tomar decisão olhando só para isso não faz o menor sentido. E aí muita gente, cara, eu quero até fazer esse vídeo e trazer esse ponto, muita gente acha que investir em ações é simplesmente olhar para o indicador passado. E não faz o menor sentido, porque o indicador passado não significa que as coisas vão acontecer da mesma forma no futuro. Então não significa que Energias do Brasil vai continuar pagando esse nível de dividendos. Acredito eu que vai ser mais que isso. Não acredito que Vivo mantenha nesse nível de 10%, vai diminuir um pouco. E Engie é a mesma coisa. Então assim, olhar para o passado pode ser sim uma das variáveis para você tomar uma decisão, mas não pode ser a única. E eu trago de propósito, tá? Esses indicadores aqui, coloco na tela, porque tem muita gente que acha, legal, pô, dividend yield, mais de 10%, vou comprar, assim eu vou receber isso para sempre. E é uma mentira, isso provavelmente não vai acontecer, tá? A não ser que isso aqui seja uma projeção, o que no caso não é. E aí, só para fazer um gancho aqui, às vezes parece difícil, né, para você aprender a investir em ações. Você fala, tá, beleza, eu não posso olhar o passado, como é que eu faço? O que eu tenho que olhar? E essa era uma dificuldade que eu tinha quando eu comecei. E aí o que aconteceu? Eu fui mudando e fui estudando, fui aprendendo mais, a ponto de hoje em dia eu trabalhar profissionalmente com isso, analisando ações, analisando empresas. E aí o que eu vou fazer? Eu decidi montar o meu curso de investimento, que vai lançar no dia 6 de junho, tá? Vão ser um lançamento curto com vagas limitadas, só que nesse curso eu vou te ensinar exatamente tudo o que você precisa saber para aprender a investir melhor uma ação. Você vai criar uma base, né, para você entender todos os conceitos básicos e saber do que as pessoas estão falando, saber ler uma notícia, um relatório, saber ver um vídeo, e depois a gente vai entrar com muito mais detalhe em como de fato você analisa uma empresa, que é realmente o que eu faço no meu dia a dia. Se você quiser saber mais desse curso, cara, me segue no Instagram, tá na minha tela, e também vai no Telegram, tá aí na descrição do vídeo. Mas bom, tá? O que a gente pode falar dessas 3 empresas aqui? Primeiro delas, elas são sim consistentemente uma boa pagadora de dividendos. Se você for pegar, mesmo que seja o passado aqui, tá? Ela paga uma boa média, só que o que é interessante na minha visão é que no futuro essas empresas continuem pagando bons dividendos. E quando eu digo bons dividendos,
é ali, cara, acima de 5, acima de 6, isso já vem pra mim, na minha cabeça, tá? Já é considerado um bom nível de dividend yield, né, que é esse indicador. Uma coisa interessante também para olhar, e obviamente não fique somente no passado, é o PL. O PL dá uma noção para nós, quando a gente compara empresas do mesmo setor, tá? Uma noção de quão a empresa está descontada, quão a empresa está barata. Se isso importa ou não na hora de tomar uma decisão, eu não quero entrar nesse vídeo, tá? Nesse detalhe. A gente vai ter isso bem no nosso curso, tem um módulo específico para falar disso. Mas aqui, para você saber, já que é muito comum as pessoas falarem, aqui tem na tela o PL entre elas, tá? Obviamente, você não pode comparar uma ou outra, você tem que comparar empresas do mesmo setor, empresas do mesmo segmento, então nada adianta você comparar a Vivo com o Engie, por exemplo. Só que, regra de bolso, regra geral, mainstream que as pessoas falam, né? Todo mundo fala. PLs abaixo de 20 são PLs interessantes. Eu não concordo muito com isso, tá? Para falar bem a verdade. Eu acho que o PL nada diz, basicamente. Eu explico isso mais no meu curso. Mas é interessante você ter pelo menos essa informação aí na sua cabeça. E aqui também eu coloquei um indicador de endividamento, tá? Eu gosto muito de olhar para isso. Obviamente aqui a gente está vendo o passado. Mas o que a gente pode dizer é que quanto menor, tá, essa relação entre dívida líquida, que nada mais é que a dívida bruta daquela companhia, ou seja, tudo que ela tem em dívida, descontado o caixa da companhia, sobre o EBITDA, que basicamente vai dizer pra gente ali o operacional da empresa, a eficiência operacional, uma proxy para uma geração de caixa da empresa, isso quanto menor, tá, melhor. O EBITDA, para você que não sabe o que significa, é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization. Em português seria lucro antes do juros, imposto, depreciação e amortização. A gente fala que o EBITDA, tá, é como se fosse uma proxy. E quando a gente fala proxy, é assim, é basicamente como se você pudesse falar que o EBITDA é quanto que a empresa vai gerar de caixa. Não é exatamente a geração de caixa da empresa, mas é uma proxy. Então esse indicador é legal, porque você está meio que fazendo uma relação entre quanto que a empresa tem de dívida líquida e quanto que ela gera de caixa. Nesse caso aqui, né, vendo essas três, aqui tem o menor endividamento aqui nesse sentido, é a Vivo. Depois a gente passa para ENBR3, EDP e depois para Engie. E as outras duas empresas, tá? As duas últimas que eu também gosto de olhar quando eu falo de dividendos é a nossa grande Taesa, tá? Aqui TAE11 usando a Unity e Banco do Brasil Seguridade. Essa é a que eu menos gosto, por isso que eu coloquei em último, tá? Olhando de novo os indicadores passados, que nada vão dizer pra gente o que vai acontecer no futuro, mas pelo menos vão dar uma noção do que acontecia no passado, a gente vê aqui que Taesa pagou bons dividendos, tá? Nos últimos 12 meses, tem um PL relativamente baixo, tá? Comparado também às empresas parecidas com ela, e o endividamento é a única coisa aqui que nesse indicador, olhando só para ele, é uma coisa que meio que, vamos dizer assim, na minha opinião, me gera um pouco de atenção, mas nada assim tão alarmante, tá? É óbvio que eu gostaria que isso aqui fosse um pouco menor, mas não tem problema nenhum. E BB Seguridade também, a gente vê um PL ali de 11, é um PL baixo, muita gente tem falado que é baixo, mas de novo, cara, olhar o passado não significa nada, você tem que olhar as projeções futuras, ou o que você acha que vai acontecer no futuro. E os dividendos ali entre 5,90% e quase 6%, tá, nos últimos 12 meses. Como eu falei para você, eu gosto de trazer esses vídeos para não só te dar uma noção das empresas, para você pesquisar mais, mas também sempre te atentar quanto a essas análises simplistas com base em indicador passado. Muita gente divulga isso como se fosse o melhor jeito de fazer as análises, como se fosse o único. E não é. E na verdade é um dos piores. Se você olhar só para indicador passado, e especialmente só dividendo passado, cara, provavelmente você vai tomar uma decisão errada e depois você vai ficar se perguntando, pô, o que aconteceu? Por que não deu certo? E aí, às vezes, você até se desmotiva e quer parar de investir. Então é bom que você entenda a empresa para o futuro, o que você acha que vai acontecer lá para frente, e entenda realmente o que a empresa faz. De nada adianta você comprar uma empresa que você não sabe o que ela faz. A gente vai abordar isso no meu curso, se você tiver interesse, como eu falei. Me segue no Instagram e vai lá no Telegram. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem que eu faça uma parte 2, trazendo mais empresas que eu acredito que continuem sendo boas pagadoras de dividendos no longo prazo, é só você escrever aí nos comentários que eu fico feliz em trazer esse vídeo simples aqui, bem rápido e óbvio, tá tentando sempre cada vez mais abrir aí a sua mente para mais informação. É isso, um grande abraço, valeu, falou, até mais, fui!